Boa noite, pessoal. No vídeo de hoje, nós vamos tentar responder a seguinte pergunta. Por que eu me sinto triste após uma separação? Por que o rompimento de um vínculo afetivo dói? Porque a gente sabe que dói, que machuca mesmo a alma. E algumas pessoas ficam intrigadas com isso. Por que eu tô triste? Algumas se culpabilizam após o rompimento de vínculos afetivos, principalmente quando esse acontece com parceiros que não acrescentavam tanto nas suas vidas. Então essas pessoas elas ficam se perguntando: por que eu tô triste depois que eu rompi com ele, depois que eu rompi com ela? Por que tá doendo tanto? Por que eu tô sofrendo? Para responder essa pergunta, nós vamos então utilizar principalmente a teoria do apego de John Bowlby, a neurociência afetiva de Panksepp e também Freud, principalmente o seu texto Luto e Melancolia. Vamos então pensar que uma criança ou qualquer mamífero, quando é separado da sua figura de apego, da sua mãe ou da pessoa que está exercendo a função materna, o filhote ou o bebê, ele vai passar por 3 fases, que são as fases do desespero, do protesto e depois do desligamento emocional. Então imagina uma criança, se ela é perdida no supermercado, numa praia, num ambiente cheio de gente, o que ela vai fazer? Inicialmente ela vai gritar pela mãe ou pela pessoa que está exercendo a função materna, vai então entrar em desespero, até que finalmente vai acontecer um momento em que ela vai ficar em silêncio. Isso acontece então com todos os filhotes mamíferos. Isso, gente, evolutivamente falando, serve para proteger os filhotes dos predadores. Ou seja, primeiro ele grita para que os pais ou quem exerce ali a função de cuidado se aproxime. Depois, se percebe que que aquela pessoa que deveria estar cuidando dele não está mais presente, ele vai então ficar em silêncio, contido e fechado. Isso vai evitar que um predador o apanhe. Então, isso acontece com os mamíferos, isso acontece conosco. Nós vamos passar por essas fases após o rompimento de vínculo afetivo e não apenas com o nosso principal cuidador durante a infância, mas também com os nossos parceiros amorosos na vida adulta. Essa tristeza que a gente sente é o que vai suscitar esses comportamentos, por isso ela é necessária e tem essa função então, que é uma função evolutiva. Na infância vai servir para nos proteger dos predadores e para garantir a nossa sobrevivência, e na vida adulta, e aí a gente falando principalmente aqui, dos homens, mesmo dos seres humanos, além de garantir a troca afetiva, ela também vai poder possibilitar a reprodução. Então a tristeza, a gente precisa entender isso, ela tem uma função evolutiva, ela serve para alguma coisa, a gente não sente à toa, assim como a gente não sente o medo à toa e nem nada disso. E aí, gente, eu falei um pouquinho aqui sobre a teoria do apego, e é importante a gente destacar que Panksepp, da neurociência afetiva, posteriormente vai confirmar isso. Ele fala sobre os 7 afetos básicos dos seres humanos, e um deles, que na verdade está interligado, ele chama de panic grief, ou seja, pânico, luto, que é justamente o que Bowlby já apresentava na teoria do apego. Então, o que o Panksepp vai trazer é que diante de qualquer rompimento, diante de qualquer separação, de qualquer ruptura de vínculo, vai acontecer então que esses sistemas do pânico e do luto, eles vão ser ativados. Portanto, se você ficou triste depois de uma separação, se isso aconteceu, isso na verdade é o esperado. Então, não fique se culpabilizando, não fique se punindo por estar triste, mas por que eu tô triste? Isso, na verdade, é o esperado, é o que deve acontecer, tá? E aí, gente, o que é importante a gente trazer também? Porque Freud, em Luto e Melancolia, ele vai diferenciar o luto da melancolia. O luto, ele vai acontecer quando um objeto, ele é perdido concretamente. Por exemplo, após a morte de alguém, a gente vai passar pelo luto. Só que hoje a gente já sabe que o luto ele acontece não apenas após perdas concretas, mas também após perdas ambíguas, que é um conceito de Pauline Boss. As perdas ambíguas acontecem quando o ausente ele permanece presente e atua então de forma velada. E aí, gente,
Isso é muito importante a gente pensar. Por quê? Porque a gente pode ficar triste, a gente pode sofrer, pode sentir dor após também perdas que são ambíguas, que não são concretas. Então, às vezes, a gente nem sabe direito qual que foi o objeto que foi perdido e tá se sentindo triste. Por isso que é importante a gente tomar consciência de qual foi o objeto que foi perdido. O que eu perdi exatamente, tá? Você precisa saber disso para que você consiga, então, elaborar essa perda. Daí, na melancolia, Freud ele vai falar justamente que, geralmente, o objeto que foi perdido ele não é conhecido. Pode ser uma idealização, algo que você sonhava, que não aconteceu, por exemplo. Só que o que a gente sabe é que muitas vezes isso vai estar ligado também à depressão. Por quê? Porque é como se a pessoa entrasse naquele estágio de desligamento e permanecesse nele. Então ela fica com falta de vontade, com falta de interesse, com falta de motivação, com desesperança para tudo, tá? Por isso que é importante, então, procurar um investimento criativo em outros objetos e identificar exatamente o que foi perdido. Às vezes você também está se sentindo triste, não é decorrente de uma separação ou de uma morte, de algo que você saiba exatamente o que é. Então é importante que você investigue, né? Eu tô triste porque eu perdi o que exatamente? Pode ser assim, que vários objetos tenham sido perdidos ao longo da sua vida e que agora que você esteja então sentindo essa tristeza, tá? Então, não se culpe, não fique pensando, eu não deveria ficar triste. Lembre-se que a tristeza ela é inerente à vida. Então, quem vive às vezes sente dor, às vezes fica triste. E nós podemos encontrar recursos internos para trabalhar com isso, para trabalhar com esse luto e para seguirmos então a nossa vida adiante e sempre buscar então esse investimento criativo em novas coisas, investimento em si próprio, lembrando que isso tende a ir diminuindo com o tempo, essa dor, esse desespero, porque vai acontecendo esse desligamento emocional. Então não fique também desesperado só e se perca nessa fase do desespero achando que vai ficar nisso, tá bem? Espero ter ajudado e fiquem de olho no próximo vídeo. Um abraço!